Colossenses capítulo 2, versos 13 ao 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou, quase que não saía, vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita bíblica que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Amém. A doutrina cristã, ela é a mais velha, ela é a mais encantadora e misteriosa de todas as doutrinas. Mas o seu mistério nos é revelado, é desvelado pelo Espírito Santo, que nos ilumina, nos dá a compreensão daquilo que simplesmente com a nossa mente, com o nosso intelecto, nós não alcançaremos. Um exemplo da nossa incapacidade de compreender que, se não for o Espírito Santo que nos esclareça, que nos dê a luz acerca do ocorrido na cruz, jamais concederíamos, jamais alcançaríamos a compreensão da grandeza, da profundidade desse sacrifício vicário, desse sacrifício substituto. E na total dependência do Espírito Santo, nós podemos entender a razão, o porquê da cruz e do sacrifício de Cristo em nosso favor. E a carta aos Colossenses, para a gente entender um pouco do pano de fundo, do contexto dessa carta, ela foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma. E você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no capítulo 4, versículos 2 e 3, que diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, olhem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. O apóstolo Paulo estava preso em Roma por conta da mensagem do Evangelho. Portanto, trata-se de uma das cartas da prisão. E o apóstolo Paulo ele escreve esta carta para que os colossenses, a igreja ali em Colossos, fugissem das falsas doutrinas que negavam a divindade de Cristo. E nós podemos perceber isso no versículo 4 do capítulo 4, quando ele diz: digo isto para que ninguém nos engane com palavras persuasivas. Tem cuidado para que ninguém nos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs primeiras, segundo a tradição dos homens, segundo os movimentos do mundo, e não segundo Cristo. E a carta aos Colossenses, ela contém riquíssimos ensinamentos teológicos acerca da divindade de Cristo, da redenção e do perdão. E hoje nós vamos meditar, refletir na questão teológica da cruz. Amém? E neste domingo em que comemoramos a Páscoa, a ressurreição de Cristo, nós vamos refletir nos benefícios da sua morte na cruz. E a morte de Cristo na cruz trouxe benefícios para nós. A obra vicária de Cristo, ela se dá na sua morte e ressurreição. Mas como ele ressuscitou, ele teve que morrer. E vamos refletir no porquê da cruz. Porque foi morte de cruz. E a primeira razão da cruz, o primeiro porquê da cruz, que nós podemos destacar no texto de Colossenses, que nós lemos inicialmente, se encontra no versículo 13, porque na cruz nós somos regenerados. Ele fala: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, natureza pecaminosa, Deus os vivificou com Cristo. Meus irmãos, anteriormente, aqueles que passaram por essa experiência de receber Jesus em seu coração,
que o apóstolo Paulo nos diz. O apóstolo Paulo aqui, ele aplica a imagem do mundo comercial da sua época, em que um devedor tinha um certificado de dívidas escrito. E ele, o apóstolo Paulo, ele faz essa analogia, essa comparação no mundo espiritual, em que todos nós tínhamos um escrito de dívidas, um certificado de dívidas, um título de dívidas. Preste atenção. Todos os pecados enumerados. Desde quando nós temos a lembrança, está nesse escrito de dívidas. Até os que nós ainda vamos cometer. Esse é o nosso escrito de dívida. Sob pena de morte, caso essas dívidas não fossem pagas, não fossem quitadas, a pena era a morte. Nossa obrigação, o nosso pagamento seria efetuado no cumprimento de toda a lei de Deus. E não se trata do cumprimento de algumas, ou até mesmo da maioria da lei, mas é de toda a lei, cumprir toda a lei. A dívida só seria quitada, a dívida da nossa vida só seria paga no cumprimento dessa exigência de toda a lei. Caso a dívida não fosse paga, ou seja, com o cumprimento de toda a lei, a sentença, a pena seria a morte. Como está escrito na carta do irmão do Senhor Jesus, Tiago, no capítulo 2, versículo 10, se deixarmos de obedecer um único ponto da lei, um único ponto, somos culpados de quebrar toda a lei. Então, não é cumprir uma parte nem a maioria, é toda a lei. A exigência é essa. Então, diante dessa nossa incapacidade de cumprir toda a lei, o nosso título de dívida, o nosso certificado de dívida, seria impossível de ser quitado por nós. Assim, estávamos todos condenados à morte. Mas, a boa notícia, o Senhor Jesus na cruz, ele foi feito pecado por cada um de nós. Porque nenhum que está aqui nesse recinto, ninguém, por melhor que seja, por mais justo, por mais honesto, por mais sincero, por mais verdadeiro que seja, teria a capacidade de pagar, de quitar essa dívida. Mas o Senhor Jesus, ele foi feito pecado por nós. E na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, diz que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que troca. Se fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ele sofreu a maldição da lei. Lembra da maldição da lei? Lembra a pena da lei? Lembra a exigência da lei? Cumprir
casual, não é um estilo de vida. Ele é acidental, não é um estilo de vida. Em 1 João, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 9, fala aqui: qualquer que é nascido de Deus, seja regenerado, não pratica o pecado. O termo pratica aqui no grego, poiel, significa viver na prática, viver em conformidade. Em outras palavras, é que o apóstolo João diz: qualquer que é nascido de Deus não vive na prática, não vive em conformidade com o pecado. É isso que ele quer dizer. O regenerado ele peca. Somos todos pecadores, mas não vive na prática do pecado. Assim quando ouvimos, quando vir aos nossos ouvidos ou à nossa mente alguma acusação por conta de algum pecado cometido, lembremos, nós que não vivemos na prática, aqueles que não vivem na prática do pecado, Cristo cancelou o nosso registro de vidas e pregou na cruz, para que o mundo espiritual dos demônios entenda que não tem poder sobre nossas vidas. Amém? Uma outra razão da cruz, um outro porquê da cruz, o terceiro porquê da cruz que o texto nos informa, porque na cruz Cristo nos livra do poder de Satanás. O versículo 15 diz, Colossenses diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O apóstolo aqui, quando fala neste texto de poderes e autoridades, ele se refere a poderes demoníacos. E ele diz que esses poderes do inferno foram despojados privadamente, publicamente. Caiu na rede, se tornou público. Todo mundo caiu na rede do inferno. O mundo espiritual ali ficou sabendo. Foi algo público. E mais uma vez o apóstolo Paulo aqui ele faz uma analogia, uma comparação agora de um general romano, conquistador, vitorioso, que faz um cortejo com seus inimigos derrotados e humilhados, seguindo atrás de sua cauda. Preste atenção. Queridos, o que ocorreu na cruz foi um espetáculo de triunfo, de vitória do Senhor Jesus sobre Satanás e seus anjos, despojando deles o poder de intimidar a sua igreja, o seu povo. Em Colossenses, no capítulo 2, versículo 15, aqui o termo é um uso metafórico de despojar, fazendo referência ao despojamento de armas, o que implica na retirada da autoridade do poder do inferno sobre a igreja do Senhor Jesus. Na cruz, Satanás e seus anjos foram humilhados, foram derrotados pelo nosso general vitorioso, Jesus Cristo. Amém? Porque na cruz, Cristo já nos livrou do poder de Satanás. Amém? Amém. Assim nós concluímos, lá em Colossenses, no capítulo 2, dos versos 13 ao 15, do porquê da cruz. O porquê do nosso Senhor Jesus foi aquela cruz. Primeiro, porque na cruz nós somos regenerados. Segundo, porque na cruz nossa escrita de Bíblia foi paga, foi cancelada, foi recebida. Terceiro, porque na cruz Cristo nos livra do poder de Satanás. Amém?